Piscando os olhos, respondendo sim ou não, Constança consegue indicar a Honório que foi Josefina quem a atacou. Honório, por sua vez, revela a Gonçalo que Josefina e Josi são a mesma pessoa e que foi ela quem atacou Constança. Josefina entrega a Regina as escovas de dentes de Roberta e Renata, mas com as etiquetas dos nomes trocados. Gonçalo conta a Roberta que Josefina está fugindo, pois foi ela quem agrediu Constança na tentativa de matá-la. Roberta finge estar desapontada com a mãe, mas em seu íntimo pensa que precisa avisar Josefina sobre o perigo iminente. Regina chega a uma clínica e informa que precisa realizar exames de DNA para verificar a compatibilidade entre mãe e filha. Ela explica que deseja 2 testes e que trouxe uma escova de cabelo e escovas de dentes de 2 pessoas diferentes a fim de descobrir qual delas é sua filha. A atendente explica que também será necessário fornecer uma amostra de Regina e a orienta a se sentar. Por telefone, Roberta avisa Josefina que já sabem que foi ela quem agrediu Constança. Assustada, Josefina lembra que Constança não podia falar, mas Roberta explica que mesmo sem palavras, ela conseguiu se comunicar com Honório. Josefina instrui a não revelar onde está escondida e Roberta responde que se quisesse fazer isso, não estaria ligando para avisar, pois todos, inclusive a polícia, estão à sua procura. Renata, ansiosa pelo encontro com Jerônimo, tenta manter a calma. Adriana sugere que ela siga seus sentimentos, mas sem se iludir. Renata pergunta se Adriana acha que Jerônimo quer reatar e Adriana não vê outra possibilidade. Beth liga para avisar que Dorival espera por Adriana e Renata, aliviada, comenta que é bom ver a empresa voltando ao normal. Antes de sair, Adriana aconselha Renata a agir com o coração, não com a razão. Renata, cheia de dúvidas, confessa que, embora queira seguir seus sentimentos, se sente mal com Augusto, pois acredita que ele não merece o que ela está fazendo. Adriana insiste para que Renata pare de pensar nos outros e foque no que realmente deseja. Na Cruz do Amor, Augusto orienta Ezequiel a verificar cada tanque, acreditando que qualquer quantidade de vinho salva será um ganho. Ezequiel lamenta por não conseguirem produzir o vinho com as uvas da Bonita. Augusto culpa Jerônimo pela sabotagem, mesmo ele negando o envolvimento, e não vê outro suspeito, pois ninguém mais teria interesse em prejudicar sua produção. Augusto grita para Ezequiel cumprir suas ordens imediatamente. Ao telefonar para Augusto, Renata pergunta se é um momento ruim e ele, irritado, responde que é uma hora péssima e pede que ela seja breve. Renata diz que não é nada importante e Augusto, reafirmando seus problemas, encerra a ligação. Renata desabafa consigo mesma, refletindo que tentou expressar suas intenções, mas não conseguiu. Ela está resoluta em reencontrar Jerônimo. Durante uma conversa com Carlos, Jerônimo espera que Josefina seja detida após a conversa com Renata. Carlos sugere que Augusto pode ter culpado Jerônimo para Renata sobre o episódio com o vinho, o que poderia impedir o encontro. Jerônimo espera que isso não aconteça, destacando que o que tem a revelar sobre a mãe de Renata é sério. Carlos pondera que a noite será difícil não apenas para Renata, mas também para Jerônimo. Jerônimo admite que o que mais deseja é não causar dor em Renata e revela que pensa constantemente em tê-la de volta, embora saiba que isso é impossível. Determinado, ele se prepara para embarcar, mas é interrompido por Carlos, que revela que Lázaro já contou sobre Álvaro. Jerônimo afirma que pediu total confidencialidade e explica que só divulgou a informação porque Lázaro ia se casar com Carina, preferindo que o segredo fosse mantido. Carlos entende e garante que não contará a ninguém. Matias chega ao seu apartamento acompanhado de Julieta, que elogia a decoração e sugere um brinde para celebrar a nova fase. Porém, Julieta comenta que Adriana não pareceu gostar da mudança dele. Matias admite não ter percebido isso e Julieta observa que Adriana demonstrava ciúmes dela. Mesmo com a negativa de Matias, Julieta insiste que reconhece quando uma mulher sente ciúmes e afirma que Adriana ficou incomodada ao vê-los juntos. Matias faz um brinde e brincando a chama de teimosa. Quando Adriana liga e pergunta sobre o estado de César, ele diz que ainda sente muita dor de cabeça e avisa que ligará novamente quando se sentir melhor. Após a ligação, Adriana reflete sobre a necessidade de contar a César sobre sua decisão. Embora tenha gostado dos momentos com ele, sabe que seu coração é de Matias. Em seguida, Adriana se assusta ao ver um carro de polícia estacionado na frente de casa e se apressa.
O detetive informa a Honório que as investigações começaram e a busca será imediata. Adriana chega em casa quando a polícia está saindo e pergunta a Honório o que aconteceu. Ele revela que agora sabem quem tentou fazer mal a Constança. Assustada, Adriana fica sabendo que não foi um assalto e pergunta quem foi o responsável pelo ataque. Renata chega ao bar e, enquanto se aproxima da mesa de Jerônimo, tenta controlar a ansiedade, se perguntando se ele vai falar sobre seus sentimentos como Adriana sugeriu e se talvez tenha a intenção de reatar. Jerônimo a recebe com cordialidade, comenta que pediu vinho para os dois, ela aceita e eles trocam cumprimentos visivelmente nervosos. Jerônimo revela que estava relembrando os momentos que passaram juntos naquele lugar. Renata confirma, dizendo que também pensou sobre isso enquanto estava a caminho. Jerônimo observa que algo muito forte surgiu entre eles desde o primeiro encontro. Ela reflete que parecia ser algo destinado a acontecer. Jerônimo então diz que se apaixonaram. Renata concorda, reconhecendo que apesar das dificuldades, o amor entre eles sempre foi genuíno. Jerônimo comenta que se apaixonaram sem se conhecerem profundamente, pelo menos foi assim com ele. Renata confirma e ele expressa o quanto ela é bonita. Renata lamenta que o nome da fazenda de Rafael tenha gerado tantos mal-entendidos e complicações que acabaram destruindo suas vidas, especialmente por causa das ações de Josefina e Roberta. Jerônimo concorda com um tom melancólico e diz que não queria deixá-la ainda mais triste, mas há algo importante que precisa dividir com ela. Renata percebe que Jerônimo tem algo importante a dizer e acredita que foi por isso que ele a convidou para se encontrar. Ele começa dizendo que gostaria de estar ali por um motivo diferente, algo que não causasse mais sofrimento, e espera que essa seja a última tristeza que compartilham. Renata, inquieta, insiste para que ele fale logo. Jerônimo revela que tem evidências de que Josefina foi quem escreveu a carta assinada pela Bonita e que aparentemente foi ela quem matou Rafael. Renata sente o chão desaparecer sob seus pés, tentando assimilar o que acabou de ouvir e entender o motivo de sua mãe ter feito isso. Jerônimo admite que não sabe ao certo, mas acredita que tenha sido uma tentativa de afastar Rafael, já que ela sempre desaprovou o relacionamento dele com Roberta. Renata, sem acreditar, afirma que isso não pode ser verdade. Jerônimo concorda que é difícil de acreditar, mas garante que está ali porque tem provas. Renata desaba em lágrimas, sem entender como sua mãe pode estar envolvida em mais uma traição. Jerônimo, angustiado, tenta consolá-la. Renata lhe assegura que a culpa não é dele, mas ele se sente responsável por sua dor e pelas lágrimas. Ela, tentando acalmá-lo, afirma que ele não é o culpado, pois foi sua mãe quem sempre lhe causou sofrimento. Jerônimo revela que já informou as autoridades e que a investigação está em andamento. Quando Renata pergunta quem mais sabe, ele responde que até agora apenas a polícia, Carlos e ela têm conhecimento do caso. Com o coração apertado, Renata reflete sobre a dor de não saber quem é sua mãe. Ao chegar em casa, Regina se surpreende com Gonçalo, que revela saber que Josi e Josefina são a mesma pessoa. Desesperada, Regina pede que ele não fale nada, pois sabe que sua filha está em perigo. Gonçalo tenta acalmá-la, mas pergunta se ela sabe qual das duas é sua filha. Regina, aflita, responde que não sabe se é Roberta ou Renata e pede que ele espere mais um pouco para agir. Renata comenta com Jerônimo que Josefina nunca se importou com os sentimentos de Roberta e que faria qualquer coisa para realizar seus planos. Jerônimo acredita que se não fosse Matias, ela teria outro homem rico para Roberta. Renata deduz que Josefina manipulou Roberta e escreveu a carta em nome de Rafael, além de forçar Renata a se passar pela Bonita para esconder a verdade de Jerônimo. Jerônimo admite que, apesar de tudo, se apaixonou por Renata e isso mudou seus planos. Renata, confusa e dolorida, percebe que sua mãe não só a odeia, mas também sente ódio por Roberta. Renata sente que precisa contar a verdade a Roberta e a toda a família, questionando sua identidade e temendo que, por ser filha de Josefina, compartilhe a mesma maldade. Jerônimo tenta confortá-la, garantindo que ela não é como sua mãe. Enquanto isso, Roberta, fingindo surpresa e incredulidade, visita Honório. Ela diz que Gonçalo já contou sobre a situação, mas Honório desconversa, lembrando que ela e Josefina sempre foram cúmplices e não se surpreenderia se estivessem nesse caso também. Roberta nega ser cúmplice de sua mãe, afirmando com cinismo que, embora não tenha o sangue dos Monterrúbios, sempre os considerou sua família.
Honório insiste questionando onde Josefina está, mas Roberta afirma que não sabe, mencionando que sua mãe disse que iria para um hotel, mas não se registrou lá. Roberta afirma com firmeza que quer ajudar a encontrar Josefina e que foi doloroso descobrir a verdade sobre ela. Gonçalo questiona Regina sobre a origem do dinheiro que ela entregou a Josefina e ela explica que foi Jerônimo quem a ajudou. Gonçalo aconselha a não ceder às manipulações de Josefina e evitar cometer os erros que ele próprio cometeu. Regina, no entanto, responde que não se trata de chantagem, lembrando que Josefina foi indiferente ao sofrimento de Roberto e sua mãe. Gonçalo ressalta que Renata e Roberta têm o apoio deles e Regina lembra que sua filha não sabe quem ela é. Gonçalo assegura que contarão a verdade, destacando que após as revelações sobre Constança, ninguém mais duvidará de que Josefina tenha sido capaz de separar Regina de sua filha. Regina reconhece que, independentemente de ser boa ou má, Josefina sempre foi a mãe delas e esse laço será difícil de quebrar. Ela explica que já coletou amostras de DNA e em breve saberá quem é sua filha, mas prefere aguardar a confirmação antes de falar. Renata revela a Jerônimo que, apesar das vezes em que Josefina lhe disse que se envergonhava de tê-la como filha, agora é ela que se envergonha de Josefina. Jerônimo a compreende e diz que sentiria o mesmo. Renata agradece sinceramente pelo apoio dele e por ele ter sido transparente. Ela pergunta se pode conversar com a família e Jerônimo concorda em contar tudo antes que as autoridades encontrem Josefina. Ele faz questão de acompanhá-la até sua casa, apesar de ela insistir em ir sozinha, e por fim ela pede um abraço e os dois se abraçam calorosamente. Indignado, Gonçalo alerta Regina a não confiar no material que Josefina lhe forneceu. Regina afirma e responde que não é ingênua e conta que retirou uma escova de cabelo da bolsa de Roberta e usou para realizar o exame. Gonçalo questiona como ela tem tanta certeza de que sua filha é Roberta, lembrando que Josefina sempre tratou Renata com desprezo. Regina explica que Roberta possui uma condição cardíaca desde o nascimento, assim como sua filha. No início, ela tinha quase certeza de que era Renata, mas como a doença é irreversível, ela precisa confirmar antes de tomar qualquer decisão. Gonçalo concorda em ajudá-la. Ela revela que, apesar de toda a dor, encontra consolo em saber que sua filha foi criada por Gonçalo, um pai carinhoso que a cuidou e educou, e que ela não viveu um sofrimento ou se sentiu negligenciada como temia. Gonçalo agradece as palavras e expressa o desejo de continuar sendo o pai de sua filha sempre ao lado de Regina. Enquanto isso, Matias recebe uma ligação de Honório pedindo que vá até sua casa. Ezequiel entrega a Augusto um sarmento dizendo que é da Bonita. Só que, na verdade, Carlos havia entregue um dos sarmentos que Rafael plantou, mas nunca produziu a uva esperada. Quando Augusto descobrir isso, será tarde demais. Augusto questiona como Ezequiel conseguiu o sarmento, e Ezequiel mente, dizendo que encontrou a chave entre as coisas de Alzira, depois entrou onde o sarmento estava guardado e o cortou sem que ninguém percebesse. Augusto pede que Ezequiel siga suas instruções imediatamente e murmura que destruirá Linhares, mesmo que isso leve toda a sua vida. Na igreja, Manuela busca o padre e ele pergunta o motivo da visita àquela hora da noite. Ela revela sua preocupação com Lázaro e Carina, pedindo que ele conte a verdade, pois não acredita na história do padre de que Carina seria rejeitada por ser viúva há pouco tempo. Carina pergunta a Alzira se pode passar a noite na casa dela e é tranquilizada. Alzira sugere que ela vá falar com Lázaro, mas Carina prefere não vê-lo e acredita que se ficar ali, ele sentirá sua falta e contará o que está acontecendo. Alzira aconselha Carina a ser sincera sobre o que sente. O padre sugere que Manuela converse com Jerônimo, mas ela explica que ele está na capital. Ela pergunta se Jerônimo contou algo em confissão, mas o padre responde que não pode divulgar o que lhe foi dito em confiança. Ela explica que Lázaro é seu afilhado e Carina como uma filha, e o padre revela que Lázaro pediu para não contar a verdade, agindo por amor para protegê-la. O padre então decide revelar toda a verdade a Manuela, mas pede que ela não conte nada a ninguém. Carlos conta a Lázaro que falou com Jerônimo e acha melhor não contar a ninguém. Lázaro concorda, mas acredita que Carina merece saber. Carlos avisa que ela pode reagir de forma inesperada. Lázaro se diz cansado de ser sempre o centro dos problemas. Jerônimo e Renata chegam à casa de Constança e Honório e encontram todos reunidos. Renata, surpresa, pergunta o que estão fazendo ali e Gonçalo responde que estavam esperando por ela e Matias.
Renata, desconfiada, sente que o dia trará más notícias e diz que ela e Jerônimo também têm algo importante a revelar. Roberta espera que eles não tenham voltado. Gonçalo pede que eles se sentem. Jerônimo cumprimenta Constança e expressa pesar por sua condição. Roberta envia uma mensagem em segredo. Regina recebe Isidro e Inês e pede desculpas, reconhecendo que Inês estava tentando protegê-la. Isidro comenta sobre a dificuldade de ficar calado diante do perigo de quem amamos. Regina se sente mal por sua reação anterior e anuncia que precisa compartilhar algo importante com eles. Matias chega e percebe a seriedade da situação. Gonçalo revela que Honório descobriu que Josefina tentou matar Constança. Matias, surpreso, pergunta o motivo, mas Honório diz que a explicação virá depois. As autoridades foram informadas e Josefina agora é foragida da justiça. Jerônimo abraça Renata para consolá-la, enquanto Roberta continua enviando mensagens em segredo.